Bom dia a todas. Hoje, dia 26 de maio de 2025. É um prazer estar com vocês e hoje quem vai trazer a palavra, quem vos fala, é eu, Lúcia Castro. E nós vamos dar continuidade a esse tema maravilhoso. O que está frutificando em mim? Uma pergunta, né? O que está frutificando em você aí? O que você tem quando você olha para dentro? O que tem externado de você, o que tem saído de você? E hoje nós vamos falar sobre a alegria e a paz de espírito. E esse nosso tema maravilhoso, ele está embasado lá no versículo de Filipenses 4:4, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos. Olha como é profundo isso, né? Alegria como algo constante, como algo que possa estar fluindo na nossa vida, como filhas do Papai do Céu, como filhas amadas, como filhas cuidadas. A alegria ela é uma decisão, realmente. Não é pelas circunstâncias que a gente está externas que precisam se somar ali para que você venha sentir essa alegria. Mas é uma decisão, realmente. E essa alegria, ela vai se materializar na nossa vida quando você decide usá-la, né, reproduzir essa alegria que vem do Senhor, principalmente nos momentos mais desafiadores. E eu digo para você que aí que a gente faz uma prova, né? De quem serve e quem não serve, quem busca e quem não busca, quem se conecta e quem não se conecta. É que em meio àquela dificuldade, aquela situação, você observa que a pessoa ela se mantém firme e ela está alegre no Senhor, confiando numa resposta que vem do alto. É uma resposta, sai dela uma palavra boa, sai dela uma palavra de esperança, mesmo que o cenário fora esteja devastado. Por quê? A alegria dela não está baseada, né, nas circunstâncias, no ambiente externo, mas na conexão que ela tem com o Pai. E quando nós vemos isso na vida de uma pessoa concretizado, é a prova de que os frutos do Espírito eles estão sendo trabalhados na prática naquela vida. Porque uma coisa é você ter a teoria e outra muito diferente é você ter a prática. Quando e essa prática eu vejo ela como muito necessária nas nossas vidas, né? Em algum momento, se eu parar para perguntar aqui, todos vocês em algum momento passaram por algumas situações que vocês tiveram que buscar essa alegria no Senhor, realmente, porque aqui da terra não tinha as circunstâncias, o ambiente, as previsões, as palavras eram bem desafiadoras. Mas você conectou com Deus, você acreditou, tomou posse da palavra, e ali você fluiu em alegria, né? Com certeza que vocês já presenciaram isso, de você ir para dar uma palavra para alguém que está doente, e lá, quem sai edificado é você. Você achava que a pessoa estaria cabisbaixa, estaria triste, estaria para baixo, e é aquela pessoa que edificou a tua vida. Por quê? Houve clareza e conexão dela com Deus. Ela está num nível de conexão muito profunda com o Senhor. Por isso que a condição de estar doente não a limita de externar essa alegria para as outras pessoas. E acaba que ela é uma fonte de esperança até para quem vai visitá-la. Ela fortalece mais quem vai ali levar, que iria levar uma palavra, e quem iria levar a palavra sai edificado, de ver a alegria, a vontade de viver, a decisão daquela pessoa, né? E isso não vem dela somente, porque se for olhar para o corpo físico, possivelmente estaria sentindo dor, desconforto, mal-estar, às vezes está num leito de hospital, que a gente sabe que não é confortável, que não é um ambiente tão bom assim, mas que ela
decide, literalmente decidiu externar essa alegria, essa confiança no Senhor. A paz que Deus nos oferece também não é uma paz superficial, mas uma paz profunda, que guarda nosso coração e a nossa mente em Cristo, mesmo em momentos de turbulência. Eu lembro que um dia, era um domingo, nós saímos de casa com a minha irmã, nós tínhamos passado, a minha irmã estava na época sofrendo de síndrome do pânico, as crises bem no auge mesmo, e nós passamos a noite toda praticamente lutando com ela, eu e meu irmão, mais a mamãe, papai dava uma força, depois dormia, enfim, era uma situação bem desafiadora. E no domingo, nós saímos de manhã e tinha uma igreja que tinha passado a noite em oração, tinha feito uma vigília. Eu lembro que assim nós chegamos, sabe quando você chega já, pelo fato de você não ter dormido, juntando todo o cenário, teu corpo físico já estava meio que esgotado. E aí, literalmente, nós levamos, arrastamos a minha irmã, eu e o meu irmão arrastamos a minha irmã, e a gente entregou para aquelas irmãs lá no altar. O meu irmão, na hora que ele entregou ela, ele já se jogou no chão lá. Tão exausto que ele estava, né? Emocionalmente, espiritualmente, enfim. E ali, as irmãs começaram a orar, e depois veio uma irmã falar comigo. E ela disse assim: o Senhor me traz um recado para você. Ele, ele tem prazer na tua alegria. Porque, de verdade, gente, mesmo em cenários desafiadores, eu nunca deixei de sorrir. E eu perguntava isso para o Senhor em alguns momentos que eu já passei, né? Que eu sentia isso, que o inimigo ele tinha o intuito de roubar a minha alegria. E eu repreendia isso no nome de Jesus, sempre. E essa irmã me deu essa palavra. O Senhor, ele tem um gozo na tua alegria. Nunca deixa de sorrir, nunca deixa de ser essa pessoa alegre. Ele tem prazer na tua alegria. E essa palavra ficou para mim naquele cenário tão desafiador que estava, né? Então, nós precisamos ter e sentir essa alegria do Senhor. Que mesmo o cenário externo ele esteja desafiador, mas o Senhor está conosco. Mesmo a Regina dizendo, eu estou me preparando, possivelmente eu vou fazer uma cirurgia, mas vai dar certo. Está tudo na mão do Senhor. E ela solta um sorriso depois que fala isso. Isso é confiar em Deus. Isso é saber que se o Senhor quer que ela vá para dentro de um hospital para passar por um procedimento, ele já está preparando todo o cenário, tudo que vai ser necessário lá. É, preparando os médicos, preparando os enfermeiros, preparando essa recuperação, tudo, absolutamente tudo. E não é uma alegria pautada em situações, em bens, em, em remuneração, não tem nada a ver com isso. É sobrenatural, realmente. É uma coisa que não é nossa, vem do Senhor. É Ele que nos enche, é Ele que nos transporta. E não é algo superficial, é algo profundo dessa conexão que vem dele. E junto com essa alegria, a paz, né? Porque a alegria e a paz do Senhor. O que está fluindo de ti? Flui alegria, flui paz. Isso tem feito diferença na tua vida? A verdadeira paz, ela não significa ausência de problemas, não. Mas a confiança plena de que, mesmo no caos, Deus é o maior e está cuidando de nós. Sabe, é se entregar verdadeiramente para o Senhor, entregar as nossas pequenas guerras, né? Porque para Ele isso não é nada. O que eu e você passa para Deus, eu fico imaginando Ele olhando para os nossos problemas que a gente acha irresolvíveis às vezes, né? Minha filha, isso é tão pequeno, isso para mim aqui não é nada. Basta você confiar, entregar.
que ele cuida, né, ele vai dar a melhor solução, ele vai dar o melhor direcionamento, porque ele é Deus, e isso é algo que traz alegria para o Senhor, sabe, quando a gente entrega, quando a gente confia realmente, e vê ali a mão dele agindo. Por que isso? Porque ele é Deus, e para manifestar o poder dele, para que a gente não venha dizer que a gente resolveu a nossa vida. Imagina só, não, eu resolvi isso, eu resolvi aquilo, eu resolvi. Mas não, minha filha, deixa que eu cuido, vou dificultar um pouquinho aí para você, na sua condição humana, para que você largue a mão para poder eu resolver, porque a glória é minha. Então, se a gente parar para pensar, sempre nesse ângulo, que a glória, Deus o Senhor não abre mão da glória dele, então o cenário ele sempre vai se desenhar, muitas vezes, para a gente necessitar de. Sempre vai surgir a necessidade de um milagre, porque ele precisa, o nome do Senhor, ele precisa ser exaltado em nossas vidas. Nós precisamos reconhecê-lo como Deus. E isso ele não abre mão. Então, por isso que nem tudo você vai conseguir resolver sozinho. Não vai conseguir. Quando passamos a olhar para a nossa vida a partir da perspectiva do amor de Deus, a nossa fé se fortalece, e essa confiança que nos traz a paz profunda, que excede a toda compreensão humana. É passar em paz no meio da guerra, que quem está do lado não consegue entender. Nossa, tu está passando por tudo isso, mas tu está firme, tu está alegre, tu está confiante. Sim, porque eu tenho um Deus que eu confio. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu estou debaixo dessa proteção, eu estou debaixo dessa direção, eu estou debaixo dessa palavra. Então, quando você tem essa confiança no Senhor, quando você tem a tua fé ela é fortalecida, as coisas elas vão acontecendo naturalmente, é como se fosse uma sincronia ali, as coisas vão se encaixando, é como se fosse um, uma sinfonia em todos os instrumentos estão sendo tocados em harmonia ali. Assim é a nossa vida quando a gente confia no Senhor, mesmo que aos nossos olhos o cenário seja desafiador. Então, quando um cenário, você olhar para uma situação, você diz, precisa de um milagre. Então, aí você precisa muito mais confiar nesse Deus, entregar muito mais. Sabe o que acontece? Às vezes, nós desenhamos na nossa cabeça um caminho, uma forma, e nós não aceitamos mudanças dentro aquele meio que você criou na sua mente. Você acha que Deus tem que executar daquela forma. E não é, gente. O Senhor ele vai sempre abrir uma porta onde não tem porta, uma janela onde não tem janela. Ele vai fazer do jeito dele. Porque se fosse só no natural, então não teria necessidade de um Deus. Não precisaria estar conectado com ele. Então ele vai conduzir sempre uma situação assim, que você precise verdadeiramente de um milagre. A paz que Paulo descreve lá em Filipenses 4, 7, vai além da ausência de conflitos ou da tranquilidade extrema. Ela é uma paz que mantém o nosso coração e mentes firmes, mesmo diante das tempestades internas e externas. Essa paz não se baseia somente na capacidade de resolver problemas, mas na confiança de que Deus está conosco e cuida de todas as áreas da nossa vida. A paz que vem de Deus, ela guarda a nossa mente das ansiedades e nos ajuda a descansar, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. O tempo de espera nas nossas vidas, às vezes, ela bagunça um pouco essa paz. Você fica ansiosa, fica ali naquela expectativa, você estabeleceu um tempo na sua mente, no seu coração. Só que o tempo de Deus, ele é diferente, Deus é atemporal. Pense bem nisso. O Senhor, ele é atemporal.
é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E para ele não tem isso, ele não segue o calendário, o cronograma que nós seguimos aqui na Terra. Então, o Senhor, ele pode operar a qualquer hora, a qualquer momento e do jeito dele. Então, quando nós temos essa percepção, nosso coração, ele descansa em paz, né? E por que que às vezes aquele milagre não acontece exatamente na hora que a gente acha que tem que acontecer? Já pararam para pensar? Por que que não acontece exatamente naquele momento que eu acho que deveria acontecer? Eu lembro, quando eu estava na igreja pentecostal, teve umas irmãs que o pai desapareceu por garimpo. Passou 18 anos, a mãe batalhou muito, criou as filhas, os filhos, e depois de 12 já ele apareceu. E esse homem ele apareceu e foi assim uma volta para casa muito rápida. As filhas acolheram, ele veio doente, e antes dele se prostrar realmente, ele aceitou Jesus. E foi assim, aceitando Jesus e falecendo. E o Senhor colheu ele muito rápido. Não deu tempo nem da família tratar mesmo. Ele começou a desenvolver um distúrbio neurológico, uma loucura mesmo. E o Senhor colheu ele muito rápido. E aí as filhas questionaram muito sobre isso, né? Por que ele não veio antes? Por que que o Senhor não trouxe antes? Por que não converteu antes? Porque talvez se o Senhor tivesse convertido antes, talvez ele tivesse se desviado. Talvez tivesse dado tempo dele voltar à vida antiga. E o objetivo pelo que o qual elas oraram a vida toda foi para que o Senhor o salvasse. E o Senhor fez exatamente dessa forma. Ele veio adoecido, aceitou Jesus e faleceu, numa sequência assim muito rápida. Então, aconteceu o reencontro, né, daquela família. Enfim, foi dessa forma que Deus desenhou. Aos nossos olhos, impactante. Não deu tempo de conviver com as netas, não deu tempo para desfrutar tanto com as filhas mais. Mas foi do jeito que o Senhor desenhou, ele está na glória, né? Então, tem coisas que vão acontecer que a gente não entende, mas é o agir do Senhor. É a forma que ele desenhou ali para acontecer. E ele que vê o futuro, a gente sempre tem que lembrar disso, sabia? Isso me traz, assim, um consolo, um conforto, uma paz, quando eu penso, o Senhor já viu meu futuro. Eita, o Senhor já viu meu futuro. Se está precisando, precisa acontecer isso, para eu extrair daqui alguma capacitação, algum conhecimento, algum ensinamento, é porque eu vou precisar lá na frente. Eu não tenho ainda esse domínio, esse controle disso aqui, eu não tenho essa capacitação, então ele está me levando para isso, porque ele quer me levar para outra estação da minha vida, que eu ainda não sei, mas ele já sabe, ele já está lá no futuro. Então, quando você passa a ter essa visão, você consegue administrar melhor o seu cenário naquele momento, que aos teus olhos pode não parecer tão tranquilo, pode estar turbulento, mas é ele te preparando. Alegria no Senhor e a paz divina, elas não são algo que possamos alcançar por esforço próprio. Isso é maravilhoso, né? Hoje nós temos aí N drogas que deixam a pessoa mais feliz, mais para cima, ou algumas drogas, né, fármacos aí, que deixam a pessoa inerte. Ela fica sem sentimentos, nem momentos de alegria, nem de tristeza. Elas ficam ali no limbo. Elas se tornam indiferentes a qualquer estímulo externo. Isso para não deixá-las cair num processo depressivo e tudo mais. Mas para e pensa, gente, é uma vida muito ruim, porque ela não consegue apreciar uma beleza de um pôr do sol, a alegria de uma criança, sabe? Desfrutar dessas pequenas coisas que fazem tanta diferença na nossa vida, de tomar um banho de rio e, ai, que coisa boa, que coisa alegre, ela está inerte ali. Ou até se compadecer de alguém, ser empático com alguém que precisa de ajuda. Ela não consegue, porque ela está dopada ali para andar com os sentimentos numa linha reta.
Só que nós não somos assim, nós nascemos com os nossos sentimentos, eles nos levam, eles têm, é um processo cíclico ali, vai em cima, volta, vai embaixo. Então, é uma manipulação, digamos, dentro desses sentimentos aí. Mas não são resultado de a nossa alegria do Senhor e a paz que nós sentimos no Senhor, ela é fruto de uma vida rendida a Ele, sabe? Se você realmente se conecta, se entrega, o Senhor, ele te traz isso, né? Ele te abastece disso diariamente, independente do cenário lá fora. Quero trazer só 2 pontos, não abrir para as participações aqui. Eu quero que você reflita hoje qual é a sua fonte de alegria. De onde vem a minha alegria hoje? Pergunta isso para você mesmo. De onde é que vem a sua alegria? De onde vem a alegria da Jolene? De onde vem a alegria da Janimar, da Juliana, da Deia, de todas vocês que estão aqui? De onde é que vem a tua alegria? Examina também a tua paz. O que tem tirado a tua paz? O que você permite, admite que tire a sua paz? Será que vale a pena? Será que hoje não é hora de repensar e dizer, bater o pé e dizer, isso não vai tirar minha paz, mas não. Tem um Deus que tudo pode. Pratique a alegria e a paz diariamente. Faça da alegria do Senhor e da paz que Ele oferece uma prática diária. Decida ter uma vida alegre, de paz. E fortaleça a sua conexão com o Senhor. Nada, gente, resiste a uma pessoa, a um ser humano que se conecta verdadeiramente com o Pai, que busca, que está ali, mantendo esse contato, acessando os céus diariamente. Não tem. Você se torna uma pessoa imbatível no reino, quando você se conecta verdadeiramente com o Senhor. Amém? Eu quero abrir um espaço agora, se alguém quiser trazer algum comentário, alguma experiência que vai acrescentar na vida de outras pessoas aqui. Essa é a hora. Já falei isso aqui várias vezes, algumas vezes aqui no devocional, questão da minha saúde. Que quando eu decidi confiar no Senhor, quando eu decidi entregar e não querer fazer do meu jeito, enquanto eu estava tentando fazer do meu jeito, as coisas não estavam dando certo. Porque eu queria que fosse do meu jeito, né? Aquilo que você falou. Mas quando a gente entrega e confia, as coisas elas vão acontecendo. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E eu fiquei em paz. E eu estou em paz, né? Porque a gente tende a pensar sempre em querer antecipar, querer evitar. Mas quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu para querer medir forças com Deus? Né? Porque a gente querendo fazer do nosso jeito é estar medindo forças, né? É não confiar. Mas, mas é isso, né? Porque às vezes no calor da emoção da situação a gente quer resolver. Então isso só prova que a gente não confia em Deus. Quando a gente passa a confiar e a entregar, e de verdade, eu sinto assim muita paz, sabe? Muita paz mesmo. Graças a Deus. Lançou fora o medo. E é isso. Amém, glória a Deus, isso mesmo. Mais alguém queria contribuir? Bom dia. Bom dia, Lu. Você estava falando aí uma parte da sua irmã, aí eu fui tocada agora. Essa semana foi muito desafiador para mim. Se não fosse a minha filha, eu acho que eu tinha entregado também, do besteira. Essa semana eu lutei assim contra mim mesma. Um desânimo,
falta de fazer, ficar só inércia, entendeu? E como se não confiasse mais em nada. Aí ontem eu escutei uma oração e vi que eu estava fazendo tudo errado. Que apesar de eu fazer minhas orações todo dia, eu estou sendo desafiada todo dia. Então, a confiança que é para mim ter em Deus não é o suficiente. Eu ainda sou muito fraca. Mas hoje eu me despertei, hoje eu fiz minhas orações e algo me tocou. Entra no café, você tá falhando muito. Você está sendo desafiada tanto para o lado do bem como para o lado do mal. Escolhe o bem, escolhe Deus, que ele é o maior, ele é o poderoso. Aí, eu ontem, antes de dormir, eu pedi, vem Espírito Santo, e adormeci. E hoje eu já acordei já melhor, assim, querendo fazer coisas que eu estava desanimada de fazer. Eu, assim, tipo, eu estava me entregando, entendeu? Sim. Mas Deus é maior, ele é maior. E a minha irmã disse assim para mim, quando ela estava aqui, ela disse, minha mana, você tem que saber escolher. Você ainda não escolheu o teu propósito. E Deus tem muita coisa para ti. Só que você tem que saber escolher. Aí eu fico me questionando o que eu tenho que escolher, que decisões eu tenho que tomar. E coloco tudo na presença dele. E um dia eu vou encontrar a resposta. E ele está perto. É isso que eu queria falar. Desculpa estar chorando. Ah, imagina, você é sempre muito bem-vinda em nosso meio. E eu fico muito feliz porque o Senhor te tocou para você estar aqui conosco nesse dia. Nada é por um acaso. No primeiro propósito das nossas vidas somos nós. O primeiro e grande propósito que o Senhor nos entrega todos os dias é: filha, cuida de ti. Filha, te fortalece. Filha, olha para o seu corpo. O nosso corpo é o ponto de encontro do céu com a terra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ontem nós levamos uma palavra lá na igreja, nós fomos, o Senhor nos direcionou para lá, sobre isso, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo é o ponto de contato do céu com a terra. E você não é a única que muitas vezes no caminhar surgem as dúvidas, né? Será que eu estou certa? Será que eu estou no caminho certo? O que está acontecendo? Não estou conseguindo me entender, me acolher como deveria. É normal isso, gente. Nós estamos cercados de muitos desafios. Em algum momento, essas reflexões, elas vêm. Né? Mas que bom que você está aqui com a gente. Permaneça firme no café, mantenha esse contato diário com a palavra, junto conosco. Nós vamos estar apresentando a sua vida, já até coloco como um motivo de oração para a Kelma trazer daqui a pouco. E algo que tem feito diferença na minha vida é a terapia, gente. Por quê? É uma pessoa que vai te escutar e ela não vai te dizer o que é a verdade, o que é o melhor caminho, a melhor opção, mas ela vai te fazer enxergar coisas que você não está enxergando no seu dia a dia. E às vezes, quando nós estamos sobrecarregadas, é porque nós estamos dando atenção para aquilo que não era para estar em primeiro lugar na nossa vida. A nossa energia está canalizada para uma coisa que está nos desgastando, e por não termos o poder de resolução, isso te suga, isso te enfraquece. Então, fazer terapia ajuda muito também a se reconectar com você mesmo. Tá? E então, se vale uma dica, uma orientação, procure fazer uma terapia. Eu vou depois te mandar um contato, né? A gente faz hoje parte de um instituto
Instituto Sol também, que é um instituto que presta esse serviço de auxílio dentro da psicanálise a preço social, né? Então, é muito acessível a consulta, enfim, os atendimentos, que vale a pena, faz diferença. Eu vou só compartilhar aqui a oração e a gente já passa a palavra para a Kelma. Senhor Deus, eu te agradeço por me oferecer uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que vem de um relacionamento profundo contigo. Sei que o mundo muitas vezes me oferece falsas fontes de felicidade e paz, mas hoje eu te escolho, Senhor. Eu escolho confiar a minha paz a ti, somente a ti. Te peço que, em meio aos desafios, tu me concedas a paz que excede a todo entendimento e que a minha alegria esteja firmada em ti. Tu és, o teu amor, ele é imensurável. Ajuda-me a reconhecer quando a minha paz e a minha alegria estão sendo roubadas por coisas passageiras e redirecionar o meu coração, Senhor, a ti, que és a minha verdadeira fonte. Aleluia. Eu oro para que o teu Espírito Santo produza frutos de alegria e de paz na minha vida, para que eu possa refletir o teu amor e a tua graça em todas as situações. Em nome de Jesus, amém.